A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: por que Deus permite que eu passe privações na minha vida? Mas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu já quero estar aqui pedindo sua ajuda. Quero pedir o seu like, quero pedir o seu compartilhamento, quero pedir o seu comentário. Assim você incentiva o YouTube a mandar essa mensagem para mais vidas. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler com vocês aqui uma passagem que se encontra em Isaías. O capítulo é de número 64 e o verso é de número 4. E ele vai dizer assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E quando eu estava meditando aqui nessa mensagem, Deus ele me fazia pensar aqui sobre a história de um jovem chamado Davi. E para que você tenha um pouco de contexto, eu vou fazer um breve resumo aqui de todo o lapso temporal da história em que Deus ele me fazia vislumbrar aqui. Essa situação começa desde que Davi ele era um moço, antes ainda dele ser revelado como o novo rei de Israel. Acontece que Davi, quando ele era muito novo, ele era um jovem extremamente obediente e confiante no que Deus determinava na vida dele. Quando a gente vai ler a Escritura, a gente vai ver um jovem bem disposto. Um jovem que, apesar de todo o tratamento que davam para ele, ele nunca se abatia. As pessoas deixavam ele a comer por último, a ficar com as sobras da refeição. Ele tinha predisposição ali sempre para agradecer a Deus por uma boa refeição. Deus permitia que viessem ursos, leões, lobos, feras da selva ali para atacar o seu rebanho. Davi ele não ficava murmurando do porquê que Deus estava permitindo aquilo. Ele simplesmente agradecia a Deus por mais uma vitória que ele estava conquistando. Davi ele não era o tipo de pessoa ali que ficava reclamando ou questionando a Deus, falando: Deus, por quê? Ele confiava que Deus ele tinha um propósito para a vida dele, não importasse as coisas que estavam acontecendo. Isso por quê? Porque Davi ele tinha uma extrema confiança que o Senhor sabia o que estava fazendo. E durante boa parte de sua trajetória foi assim. Quando Davi ele vai ali enfrentar Golias, as pessoas até questionavam ele: o que você vai fazer com um homem tão grande e tão capacitado? E ele olhava: o Senhor proverá. Deus vai me dar vitória em cima desse filisteu. Quando Saul estava perseguindo ele ali, Davi ele não se preocupava em levantar as mãos, apesar de ele ter tido as oportunidades mais de uma vez de matar Saul, de ver aquele homem ali prostrado, dormindo, e Davi ali simplesmente com a possibilidade de enfiar uma espada ou uma lança no coração daquele homem e acabar com o seu problema. Davi ele nunca fez isso. Ele sempre confiava que Deus tomaria conta da vida dele e dos rumos do destino dele. Só que chegou num certo ponto onde passaram-se anos ali, foi uma grande trajetória. Davi já era rei, Davi ele já estava lutando contra os inimigos de Israel e ele tinha conquistado muitos feitos heróicos, em que ele se deparou com uma situação. Ele olhou e começou a se perguntar: por que eu tenho essa vida? Por que eu passo tudo isso? Eu tenho um palácio, eu tenho a possibilidade de uma vida maravilhosa e abundante. Por que eu passo tanta privação? E quando ele se questionou acerca desse tema, ele chegou na conclusão de que ele merecia estar ali num lugar melhor. Então o que ele faz? Ele parte lá pro palácio. A Bíblia vai dizer pra gente que lá no palácio ele começa a se deleitar em prazeres ali da vida. E no momento de extrema felicidade, onde ele estava lá no seu castelo, no seu palácio, ele começa a olhar a cidade e ele vê uma bela mulher, Betseba. Só que ela era casada. Davi, mesmo assim, chama aquela mulher. Davi se propõe a ter um relacionamento físico ali com aquela mulher. Ele coabita com essa moça e ele vem engravidar ela, apesar das poucas vezes que eles ficaram juntos. A Bíblia vai dizer pra gente que Davi ele não lidou adequadamente com toda essa situação. Davi ele convocou o marido que estava lá nas linhas de frente, que era um soldado, era uma pessoa muito simples, não era um ninguém, hierarquicamente falando. Davi ele estava ali disposto a tentar esconder o pecado dele. Ele arma algumas situações ali para ver se Urias ele se deitava com a sua esposa para que aquele filho fosse passado como se fosse de Urias, o marido de Betseba. Mas a Bíblia também nos revela que Urias ele tinha um caráter muito íntegro e ele não aceitou isso. Ele ficava se culpando por estar ali tendo uma vida boa, enquanto os seus irmãos, os seus amigos estavam lá lutando para proteger a cidade. E por várias vezes Urias falou isso, mas Davi ele não se inclinou para essa ideia. E como último ato ali, ele veio a dar uma ordem para que forjasse um acidente e que Urias viesse a morrer no meio da batalha. E quando isso se concretizou, Davi imediatamente ali tomou Betseba, casou com ela e criou aquele filho. Mas Deus, sendo o Deus justo que ele é, ele se levantou e puniu Davi severamente. E quando eu estava analisando tudo isso, um questionamento Deus trazia à minha mente. Como que Davi deixou de ser esse homem tão obediente para se tornar aqui, anos depois, um adúltero, assassino? O que mudou durante toda a trajetória desse homem?
E quando eu meditava em tudo isso, Deus me falava sobre a perda de confiança. Veja, quando Davi ele era mais novo, ele tinha ali todas as características de uma pessoa que não questionava porque confiava que Deus ele sabia o que estava fazendo na vida dele. Ele tinha plena convicção de qualquer decisão que Deus tomasse, por pior que parecesse, era um projeto, era uma capacitação, era algo que Deus determinou como bênção na vida de Davi. Mas durante a sua trajetória, depois de muitos feitos heróicos que ele cometeu, uma sementinha começou a brotar dentro do coração dele, uma semente de merecimento. Veja, Davi ele começou a olhar ali para si e se questionar: ei, eu não sou o homem segundo o coração de Deus? Por que eu tenho um palácio tão grande, tão confortável, tenho cama boa e tenho que estar aqui dormindo no campo, dormindo no chão duro, dormindo numa barraca improvisada? Eu tenho os melhores cozinheiros do reino. Por que eu preciso estar aqui comendo a comida do soldado, coitado, mal sabe fazer um arroz? Eu tenho belas mulheres, eu tenho companhias, amigos lá na cidade. Por que eu tenho que estar aqui passando medo, nervoso e lidando com pessoas às vezes desagradáveis que só me trazem problemas? E Davi ele não achou uma resposta para isso. Então lá dentro ele começou a questionar: Deus, por que eu tenho que estar aqui? Por que eu não posso estar lá? Lá é melhor. Será que eu não mereço? Eu já fiz tanto por esse reino. Eu lutei batalhas. Eu resisti a Saul. Eu venci Golias. Expulsei os inimigos, estruturei a cidade. Eu protejo o reino. Eu fiz toda essa obra que dá certo. Por que eu tenho que estar passando por todas essas coisas? Por que o Senhor não me dá ordem para mim e para minha casa? Para mim, para aquele palácio? Degustar coisas maravilhosas que a vida pode me proporcionar. E então Davi, ele começou a duvidar de que Deus estava fazendo o melhor para a vida dele. Ele começou a desconfiar do que Deus estava fazendo. Assim como muitas das vezes nós fazemos. Davi começou a gerar desconfiança dentro do seu coração, dando descrédito a Deus. E se você não acredita em mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas das vezes você já entrou na igreja e olhou e se perguntou: por que todo crente é pobre? Por que todo cristão que eu entro na igreja tá doente mentalmente, tá doente fisicamente, tá doente financeiramente? Por que parece que os piores perrengues da vida são passados pelos cristãos? E eu vou mais longe. Por que os ímpios, aquela pessoa adúltera, assassina, aquele caloteiro, aquele ladrão, ele parece que tem uma vida feliz? Ele tá lá rindo, o cara não pega nem gripe, enquanto o crente tem até câncer. Por que tudo isso? Parece até que Deus ele tá fazendo uma piada de mau gosto com a gente quando ele coloca a gente nesse tipo de situação. Quantas das vezes você já não pensou assim como eu também já pensei desse jeito? Quantas das vezes nós questionamos a Deus, falar: Senhor, por que eu preciso passar tanta coisa? Por que a minha vida não pode ser mais feliz e mais fácil? E eu te digo mais, provavelmente você já deve ter ouvido de outras pessoas que o verdadeiro cristão ele passa por provação mesmo. Porque crente, ele é pobre materialmente, mas espiritualmente ele é rico. Porque o sofrimento, ele é a característica de um cristão. E mais ainda, você até deve ter ouvido essa mesma pessoa ou essas mesmas pessoas argumentarem que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pela bunda de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Mas irmão, deixa eu te perguntar, você realmente acredita que o prazer de Deus é nos ver sofrer? Você realmente acredita que o prazer de Deus é ver a gente passar necessidade, dificuldade, fome, sede, dores? E a verdade é que não. E utilizando esse mesmo argumento aqui, eu posso afirmar para você que desse jeito que te foi falado, se te foi falado dessa maneira, ele está fora de contexto. Isso porque, veja, quando Jesus ele estava falando isso, no contexto geral, uma pessoa chegou até Jesus e falou: mestre, eu gostaria de segui-lo. O que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus falou para ele: olha, venda todas as tuas coisas, os teus bens, as tuas propriedades e doa aos pobres e me siga. Mas Jesus não estava falando isso com o intuito de dizer: ei, fique pobre, fique miserável, passe necessidade. Não, não é isso. Jesus estava falando para ele: ei, para você herdar, para você ir para o céu, você tem que fazer uma escolha de me colocar acima de qualquer coisa. Você tem que se abster de qualquer tipo de materialidade e me colocar como prioridade na sua vida. Só que a gente vai ver que esse jovem, essa pessoa olhou e falou: não, Deus, obrigado, prefiro a minha casa, prefiro meu dinheiro, prefiro minhas coisas. Ele pegou e foi embora. E aí então Jesus disse essa famosa frase. E não porque ele queria ver aquela pessoa falida, mas porque é muito difícil as pessoas se absterem materialmente para seguirem ao Senhor. É muito difícil fazer um sacrifício desse. Mas eu posso te afirmar com veemência, meu irmão. Deus, ele não tem nenhum tipo de prazer em ver você passar necessidade. Muito pelo contrário. Deus, ele tem um desejo muito grande de ver você prosperar na sua vida. De ver você alcançar sonhos. De ver você alcançar riquezas. De ver você alcançar prosperidade, saúde, felicidade. E nós podemos pegar aqui na Bíblia exemplos de pessoas assim. Eu posso pegar Abraão, que foi uma pessoa extremamente afortunada. Ele era rico.
ele tinha muitas posses. Eu posso pegar Jó, que Deus ele dobrou o patrimônio de Jó depois de Jó ter provado ali que ele era um servo fiel. Posso pegar ali José, que foi o grande governador do Egito. Eles foram ricos além das medidas. Eu posso pegar Salomão, que ele tinha uma fortuna incomensurável, ele tinha mais ouro do que uma pessoa já possuiu na terra. E eram pessoas, cristãos, servos do Senhor, dotados de bênção. E Deus tinha prazer em ver essas pessoas prósperas. Deus queria sim ver eles felizes. E talvez você esteja me perguntando, não, tá bom, pregador, mas se Deus ele tem prazer em ver isso na minha vida, por que eu passo tanta dificuldade? Por que eu sofro de tantas maneiras? Quando a gente vê assim, realmente não faz sentido. E eu posso te trazer de volta aqui para essa mensagem de Davi. Davi olhava da mesma forma. Deus, por que eu tenho que ficar no campo de batalha, nesse lugar aqui tão inóspito, tão difícil de viver, enquanto eu tenho a possibilidade de me deleitar em prazeres? Mas o problema aqui, meu irmão, não está no que Davi enxergava como possibilidade. Estava na pergunta que Davi não estava fazendo. Senhor, o que me impede de eu chegar lá? O porquê que o Senhor não está entregando isso na minha vida? Qual a limitação da minha parte para o Senhor me privar de tal benesse? Davi, ele conseguia enxergar o palácio, os cozinheiros, ele conseguia enxergar várias coisas, mas Deus estava tão preocupado com a vida de Davi que não mandava ele para lá. Isso por quê? Porque lá no palácio tinha Betseba. Porque lá no palácio ele ia encontrar Urias. Porque Deus enxergava dentro de Davi uma incapacidade de vencer a carne. Deus conseguia enxergar em Davi e ver uma inclinação aos pecados físicos de Davi, onde ele não conseguiria suportar. E Deus sabia que se mandasse Davi ter uma boa vida lá no palácio, ele ia adulterar, ele ia matar um servo fiel, ele ia trazer maldição para sua família, ele ia acabar com gerações de seus filhos. Inclusive, quando a gente vê na Bíblia, uma promessa Deus fez a Davi: a espada nunca mais vai se apartar da tua casa por conta dos crimes que você cometeu. E Deus, sabendo disso, meu irmão, ele pegava e falava: não, meu filho, você tem que ficar aqui nesse campo de batalha. Eu sei que você quer muito ir pro palácio, degustar coisas maravilhosas, mas se você for para lá, eu vou te condenar a uma coisa pior. O que Davi, ele não conseguia enxergar é que Deus, ele não estava privando Davi de nada do que era bom. Deus estava interessado em estruturar o coração de Davi para daí talvez ele conseguir alcançar coisas maiores. Isso porque durante toda a trajetória de Davi, a gente vê que Davi obedece, Davi é bom, Davi se prova um servo, Deus vê a capacidade dele resistir a qualquer tipo de tentação, inclusive de matar Saul, e Deus só vai abençoando. Deus vai fazendo ele prosperar e melhorar. Ele outrora era um fugitivo, agora era rei. Mas isso por quê? Porque Davi, ele provou que ele tinha a capacidade de resistir àquele tipo de tentação, de conseguir olhar para Saul e falar: eu não vou te matar, eu vou te perdoar, eu vou te amar, eu ainda vou lutar por você se você precisar. Porque isso era uma coisa que Deus, ele via como estrutura no coração dele. Mas Deus sabia que lá no palácio, aquela bela moça, aquilo Davi não tinha chance. Aquilo era uma batalha perdida. E muitas das vezes, meu irmão, a gente não consegue ver Deus dessa maneira. Muitas das vezes Deus, ele tá ali querendo consertar coisas dentro da gente, ele quer criar estruturas dentro do nosso coração, quer colocar colunas de ferro, de concreto armado ali para aguentar um peso muito grande, e a gente não dá esse espaço para Deus trabalhar. A gente tá tão focado em ir pro palácio que a gente não consegue ver que Betseba tá lá pronta para destruir nossa vida. Uma das coisas que Deus, ele me fazia ver com essa mensagem é que em boa parte do tempo Deus tá falando assim pra gente: ei, tem uns palitinhos de dente aí sustentando toda a tua estrutura espiritual, e eu quero que você substitua ela por colunas armadas, colunas de concreto. Ei, eu quero que você pegue e reforce as maçanetas, as juntas, as dobradiças aqui da porta, porque eu quero trocar essa portinha de madeira por uma porta de ouro. Mas você tem que fazer esse elo, tem que fazer essa estrutura, você tem que suportar toda essa bênção. Porque para você ter coisas grandes e pesadas na sua mão, você tem que ter um corpo, uma estrutura, músculos para suportar. Não adianta Deus colocar um peso sobre você, por melhor que ele seja, que vai te destruir no final. Muitas das vezes Deus, ele tá ali agindo como um verdadeiro protetor para as nossas vidas, e a única coisa que a gente consegue ver é como que Deus é malvado, como que Deus, ele não tá nos proporcionando coisas boas, pensando que por acaso Deus, ele tá ali nos punindo. Deus, ele só enxerga pecado nas nossas vidas, Deus só enxerga meios ali de nos punir por coisas que nós fizemos há muito tempo. E o inimigo muitas das vezes vem soprar no nosso ouvido, tá dizendo: olha, aquele adúltero lá, Deus ama mais ele, porque ele tem dinheiro, porque ele tá no palácio, porque ele pegou Betseba. Mas na visão de Deus, às vezes Deus ele tá falando assim: ei, Davi, eu te deixei aqui no campo, e o ímpio foi pegar Betseba, mas o ímpio vai pro inferno. Você tá aqui no campo, tá guardadinho, as suas lutas não são perdidas, Saul não toca em você, você tem pessoas aqui para te proteger, você está guardado debaixo das minhas mãos, mas só enquanto você está aqui, aonde eu permito. Muitas das vezes o que tá faltando a gente fazer, meu irmão, não é questionar Deus: Deus, por que o Senhor tá tardando? Por que o Senhor não me deu aquele carro que o Senhor prometeu, a casa, o emprego? Por que o Senhor não fez grandes coisas na minha vida assim como fez com as outras pessoas?
Às vezes está faltando a gente olhar e falar assim, Deus, o que o Senhor quer que eu mudo na minha vida? O que está faltando eu reconhecer de fraqueza aqui para mim me apartar, para mim ser como Jó, de olhar um pecado e correr para outro lado? Talvez esteja faltando eu reconhecer essa fraqueza, de olhar Betseba e falar, aquela mulher vai me fazer pecar, manda ela para fora da minha vida. Talvez esteja faltando eu criar humildade dentro do meu coração e falar, Urias, vem cá, perdão, peguei a tua mulher, engravidei a tua mulher, eu errei, eu sou um crápula, me perdoa, vou pagar da melhor forma que eu puder, me perdoa pelo pecado que eu cometi contra você. Às vezes, meu irmão, tá faltando uma coisa muito simples, que é nós olharmos para dentro de nós e não para as adversidades que estão acontecendo na nossa vida, porque muitas das vezes Deus tá mandando o leão e o urso ali, não é pra gente ficar machucado e cansado, mas é para preparar a gente para enfrentar Golias ali na frente, pra gente tomar posse da coroa. Só que muitas das vezes a gente tá tão ocupado ali reclamando das adversidades que a gente não consegue olhar tudo que é tipo de situação como uma capacitação de Deus para nossa vida. E eu quero dizer para você, assim como a Bíblia, ela nos diz aqui nesse versículo, desde a antiguidade, a gente não consegue ver um Deus tão preocupado com a nossa vida, que zela, que guarda, que protege, que luta por nós mesmo quando nós mesmos nos sabotamos, mesmo quando nós mesmos procuramos Betseba. Eu quero dizer para você que você venha a analisar e olhar de outra maneira tudo o que tem acontecido. Se Deus ele não tem entregado grandes coisas na sua vida, às vezes não é nada que você tenha feito, mas é algo que você precisa fazer aqui dentro. Às vezes é uma estrutura que você precisa ter aqui no teu coração, é uma visão, é o reconhecimento da sua fraqueza, é a verdadeira mudança. Porque Deus, ele quer ver aquela pessoa que entrou na igreja anos atrás. Ele quer ver aquela pessoa que entrou com interesse ali de conhecer a Deus, de conhecer uma vida nova, de ter uma nova perspectiva de vida. Ele quer ver aquele Davi que era obediente, que falava, Deus proverá, não importa se Golias está na minha porta. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas das vezes esse tipo de percepção equivocada, ele está estritamente vinculado com a nossa percepção de que nós merecemos alguma coisa porque nós já somos o homem segundo o coração de Deus. Quero dizer para você, não deixe esse tipo de pensamento te envenenar. Comece a olhar para Deus e crer que Deus ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Se ele está permitindo coisas acontecerem na tua vida, ele está te ensinando. Se ele está privando você de ir para uma casa melhor, de ter um carro melhor, um emprego melhor, é porque ele não quer ver você condenado, ele quer te salvar, ele quer te cuidar, ele quer zelar de você. Comece a pedir para Deus, falar, Senhor, me mostra onde que eu preciso mudar para que eu verdadeiramente venha me transformar, que eu venha ter estrutura para receber essa grande bênção, porque a coroa ela é bonita, mas ela é pesada também, meu irmão. Quero mais uma vez exortar você. Deus, ele cuida de você mesmo quando as coisas estão difíceis. Então, confie que Deus, ele sim faz as melhores escolhas para sua vida, mesmo que as piores situações aconteçam. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir mais uma vez a sua ajuda. Que você curta, comente, compartilhe, envie esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar dele. Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.